Olá, pessoal do curso de Anatomia Humana para técnicos de enfermagem, estendido para toda a área técnica de saúde. Sou o professor Paulo César Coelho e hoje nós vamos dar continuidade às nossas videoaulas sobre anatomia dos aparelhos e sistemas, mais precisamente do sistema cardiovascular. Na aula anterior, nós estudamos o coração, a anatomia do coração. E hoje nós vamos estudar a anatomia dos vasos sanguíneos, né? Os vasos sanguíneos são um sistema de estruturas anatômicas que levam o sangue do coração para toda a economia humana e traz de volta para o coração. E junto com o coração formam o que a gente chama de aparelho cardiovascular. O coração gera cabeça de pressão, bombeia o sangue para esses vasos sanguíneos que depois retornam para o coração. Eles são divididos em três grandes classes: os vasos de resistência, os vasos de complacência e a microcirculação. Vamos então começar aí a falar dos vasos de resistência. São chamados desse nome porque a parede desses vasos é muito espessa, tem várias camadas de diversos tipos de célula, tem uma riqueza em musculatura lisa multiunitária vascular, que nós já discutimos, né? Que é de origem neurogênica, né? Já discutimos isso tudo na aula de músculos. E eles fazem resistência à grande quantidade de sangue que é ejetada do coração para eles. Eles têm uma característica que eles recebem o sangue do coração e manda para o resto da economia humana. E a luz deles, geralmente, não importa o tamanho do vaso de resistência, se é muito grande ou pequenótico, a luz é sempre menor do que a espessura da parede. Eles também têm uma outra característica, que a maioria deles, nem todos, tem sangue arteriolizado, que é um sangue rico em oxigênio e pobre em CO2. A maioria deles, porque tem uma artéria, chamada artéria pulmonar, que recebe sangue venoso, apesar de ser artéria. Sim, ela é artéria, ela sai do coração. Os vasos sanguíneos que saem do coração são sempre arteriais. Os que voltam é que não, mas os que saem são sempre arteriais. E tem estrutura anatômica de artéria. Então não é artéria, mas o conteúdo do sangue é um sangue venoso, é um sangue que ao invés de ser rico em oxigênio e pobre em CO2, como é um sangue arterializado, ele é um sangue venoso, ele é pobre em oxigênio e rico em CO2, então um sangue mais escuro, um vermelho escuro, ao invés de um vermelho cintilante do sangue arterial, que é a hemoglobina que está dentro dos glóbulos vermelhos, quando a pessoa não é anêmica, né? Quando tem hemoglobina numa quantidade adequada, a hemoglobina interagindo com o oxigênio dá uma cor vermelho cintilante, rutilante, enquanto que com pobreza de oxigênio já fica um sangue escuro. Mas o restante dos vasos de resistência são sangue arterializado. Esses vasos de resistência nós temos as artérias, as arteríolas e algumas meta-arteríolas de fibra pré-capilar. As artérias, nós temos três tipos de artérias. As artérias maiores, que aí temos a maior delas é a aorta, que sai do ventrículo do ventrículo esquerdo, nada de direito, sai do ventrículo esquerdo e leva sangue para a circulação sistêmica. Mas também temos as carótidas, que levam sangue arterial para o sistema nervoso central. Temos do ventrículo direito aquela artéria pulmonar que leva sangue venoso para os pulmões. A artéria pulmonar também é uma grande artéria. E nós temos aí as ilíacas, a subclave e assim. Bem, essas artérias maiores se dicotomizam em várias artérias médias, como está aqui, a artéria maior e a artéria média, artéria média, artéria média. Então nós temos mais artérias médias do que maiores, porque as maiores se dicotomizam em várias. E essas artérias médias se dicotomizam em várias artérias pequenas. Então a média aqui, ó, uma pequena, a outra pequena, aqui várias. Então nós temos muito mais pequenas do que médias e muito mais médias do que grandes. Todas elas têm musculatura lisa, todas produzem regulação da pressão arterial. A pressão arterial já é gerada
pelo coração e ela pode ser modificada por esses vasos de resistência. Isso é o nome que resiste aí à entrada de sangue ali. Agora, se as artérias participam dessa regulação da pressão arterial, as arteríolas participam muito mais. As arteríolas são menores do que as artérias pequenas, e elas são dicotomizações das artérias pequenas. Aqui é a grande, média, pequena. Aqui a média, as arteríolas pequenas, e aqui, as arteríolas pequenas não, as artérias pequenas, né? Artéria média, artéria pequena, e aqui as artérias pequenas dão arteríolas. Então nós temos muito mais arteríolas do que artérias pequenas, que por sua vez tem muito mais do que artérias médias, e por sua vez tem muito mais do que artérias grandes. Muito bem, as arteríolas têm em torno de 0,1 milímetro de espessura. Também a sua parede, tal como a artéria, é maior do que a luz, mas se a artéria tem muita musculatura lisa, a arteríola muito mais. Então, se a artéria contribui com a regulação, contribui influenciando com a pressão arterial, as arteríolas muito mais. Agora, as arteríolas desaguam na microcirculação, mas tem alguns órgãos que têm uma estrutura de resistência, um vaso de resistência intermediário entre a microcirculação, que são os capilares, e as arteríolas, que são as meta-arteríolas, e toda meta-arteríola dá no esfíncter pré-capilar, que aí sim vai para os capilares. Então, tem meta-arteríola, onde tem meta-arteríola, tem sempre o esfíncter pré-capilar, porque ela para no esfíncter pré-capilar. A meta-arteríola e os esfíncter pré-capilares também são vasos de resistência, também tem musculatura lisa, mas bem menos que as artérias, e muito menos ainda que as arteríolas. Também a espessura dela é maior do que a luz, porém, e também, de maneira menos importante, contribui com a pressão arterial. Mas a finalidade dela é regular fluxo sanguíneo de maneira muito exata para determinados órgãos. Órgãos que ele tem uma ampla variedade de necessidades de fluxo sanguíneo, de acordo com o contexto, com necessidade, eles precisam dessas meta-arteríolas e esfíncter pré-capilares, como é o caso da tireoide. Quando ela está recebendo grande estímulo do TSH, não só o fluxo sanguíneo aumenta bastante, porque essas meta-arteríolas se distendem, os esfíncteres pré-capilares delas arrebentam e há uma enxurrada de sangue para a tireoide. Porém, quando a tireoide não está sofrendo ação do TSH, ela já vai diminuindo a necessidade de fluxo, no início ainda muito alto, mas nem tanto, aí vai diminuindo, e quando ela não tem mais, não está fabricando hormônio tiroidiano nem liberando nada, ela precisa de uma quantidade muito pequena. Então, quando há uma variação grande na necessidade de fluxo sanguíneo, as arteríolas dão em meta-arteríolas e essas ficam pré-capilar. Então, a principal função disso daqui, meta-arteríolas e esfíncter pré-capilares, é regular, fazer uma sintonia fina na regulação de fluxo sanguíneo para órgãos que, dependendo do contexto, tem uma necessidade ampla e variada de volumes de fluxos sanguíneos diferentes. Quando é um órgão que às vezes precisa de mais, às vezes de menos, mas não de maneira tão dramática, uma variação tão dramática assim, as arteríolas já vão direto para a microcirculação, para os capilares, e não precisa de meta-arteríola. Mas quando é órgãos como a tireoide, aí sim precisa das meta-arteríolas e dos esfíncteres pré-capilares. Bem, quais são as alterações anatômicas mais frequentes que nós podemos ter nesses vasos sanguíneos? Aí nós temos a aterosclerose, que não é sinônimo de arteriosclerose. A principal causa de arteriosclerose é a aterosclerose, mas não é sinônimo que a arteriosclerose pode ter outras causas. E o que seria a arteriosclerose? É o enrijecimento da parede do vaso, né? A parede dos vasos de resistência tem muita musculatura lisa, faz uma resistência ao fluxo sanguíneo, mas ela não é rígida. Inclusive, quando o bebê nasce, ele tem pouca musculatura lisa. Tanto que a pressão arterial média de um bebê é baixa. Aí o bebê vai crescendo, ele vai aumentando a quantidade de musculatura lisa da artéria, das arteríolas, vai aumentando a pressão. Já uma criança vai ter uma pressão arterial média maior do que a do bebê.
que por sua vez é menor do que do adolescente. Até que chega na adolescência, você vai chegar um momento que a pressão se iguala do adulto, que a quantidade de musculatura lisa vai ser semelhante, até que se iguala do adulto e fica igual. Porém, na aterosclerose, nós temos um enrijecimento, né, da parede do vaso. E aí o enrijecimento, ele é problemático, porque ele pode piorar um quadro de hipertensão arterial. Ou causar hipertensão arterial, isso é um longo trajeto da parede dos vasos enrijecidos. E a principal causa é a aterosclerose. O que seria a aterosclerose? A aterosclerose, ela começa por uma dupla combinação deletéria de lesão do vaso e LDL, colesterol alto. Lesão do vaso, como assim? Quando você lesa a parede do vaso, mas não rompe, então não há extravasamento de sangue para fora do vaso, mas a rotura do vaso arterial, expondo a parte mais interna da parede à luz. O endotélio vascular é exposto ali. Então, quando você tem essa exposição, a gente já falou isso em outras aulas, isso expõe os fatores de Wolff-Lebrun e começa a fazer adesão de plaquetas, às vezes algumas plaquetas rompem, formam agregação, daqui a pouco tem coágulo. Agora, quando tem mas depois vai ter a fibrinólise que vai dissolver isso. Agora, quando você, além dessa lesão, você tem um LDL alto, que é o colesterol, a lipoproteína que joga o colesterol para diversos tecidos, ela vai jogar para ali e vai aderir. Diferente do HDL, que faz uma varredura e leva para o fígado, por isso que é chamado de colesterol bom, então reduz o nível de colesterol. Sabe? O LDL não, ele deposita em vários órgãos e ele deposita quando há uma lesão do vaso. Então o que geralmente faz essas lesões do vaso? Que não exterioriza sangue, mas lesa expondo a camada mais interna, favorecendo essa adesão plaquetária e a formação do coágulo. Hipertensão arterial prévia de outra causa, mantida, não regulada, pode fazer lesões ali na parede do vaso. Glicose elevada, você não fazendo uma boa regulação da sua glicose, a glicose lesa a parede do vaso. Insulina em excesso para controlar a glicose, seja porque o seu pâncreas está produzindo muito ou porque você está tomando muito, então não adianta você ter uma glicemia adequada, uma grande quantidade de insulina, quer endógena, quer exógena, alta, porque ela também lesa o vaso. Não tem a ver com a pureza da insulina. E até uma possibilidade... tabaco, tabagismo também é outra coisa que lesa o vaso. E até uma possibilidade de o que infecções pelo herpes labial ou genital também cause lesão, mas isso não é confirmado. Por que se tirou isso da cabeça? Porque em pessoas com herpes labial e genital que tenham lesões vasculares, foi encontrado o vírus do herpes ali. Encontrou porque ele parou e ficou ou porque ele é o causador? Ainda não sabemos. Mas quando a gente tem essa lesão e a plaqueta vai aderir, vai agregar, vai formar um trombo, a fibrinólise, né, a plasmina, a partir do plasminogênio vai lá e dissolve, acabou. E aí o fibroblasto vai lá e recupera. Agora, quando nós temos o LDL alto, o colesterol está alto, e aí a proteína que carrega o colesterol, que distribui para o testículo, ovário, córtex da suprarrenal, também está alta, e ela vê esse endotélio exposto, vê essas plaquetas se juntando, ela começa a se depositar ali, e aí gera uma reação de oxidação, e aí forma o que a gente chama de células em espuma. O cálcio do sangue, que é um dos fatores de coagulação, começa a se depositar em cima dessas células de espuma, então começa a enrijecer, e para piorar a situação, o fibroblasto, que quando não tem o LDL alto, a plasmina tirou o material ali das plaquetas, do coágulo, dissolveu aquilo, o fibroblasto vai lá e regenera a parede, ele vai tentar regenerar a parede, só que ele vai dar um tiro no pé, porque ele, ao regenerar a parede do vaso lesado, ele vai incorporar essas células de espuma, esse LDL oxidado, mas aquela agregação plaquetária que aí começa a ter dificuldade da plasmina dissolver aquele coágulo, forma um emaranhado, só mais o cálcio que enrijeceu e ele incorpora essa parede do vaso. À medida que a gente envelhece, a gente vai ter alguns pontos, né? Quanto mais velho for a pessoa, mas aí são pontos que não interferem no fluxo sanguíneo
e não interfere na pressão arterial, de maneira significativa, né? Agora, não importa a idade, se a pessoa tem uma estrutura longa, bem calcificada, e aí forma a placa aterosclerótica, produzindo a aterosclerose, que vai produzir um tipo de arteriosclerose, que é o enrijecimento da parede do vaso. O que a gente tem? Aqui a formação, a aterosclerose. A aterosclerose pode acontecer, esse enrijecimento, se você tiver um aumento da pressão, já tem um aumento da pressão ali, normal, pelo enrijecimento. Se aumentar ainda mais ainda a pressão, aquilo pode não aguentar, estourar e ter uma hemorragia, o que vai prejudicar o fluxo sanguíneo para aquela região e vai matar aquela região. E aí vai trazer maior ou menor consequência, dependendo da região. Ou vai continuar formando, vai começar a fazer um trombo em cima daquilo ali, que pode começar a comprometer o fluxo sanguíneo. Então, os capilares que receberem esse sangue aqui não vão nutrir adequadamente, aí vai produzir uma isquemia. Então, a aterosclerose, além de piorar a pressão arterial, ela pode produzir uma hemorragia local ou pode produzir uma isquemia. E a isquemia pode ser de maior ou menor monta, dependendo da intensidade, da região. Aí podemos ter demência causada, não de Alzheimer, mas uma demência por uma queda do fluxo cerebral. Nós podemos ter uma angina, né? Um menor fluxo sanguíneo para o coração. Todas as vezes que faz um exercício físico vai doer, ou fica emocionado, o coração aumenta a força e a frequência cardíaca dói. Pode até fazer acontecer um infarto, né? Agudo do miocárdio, por conta da aterosclerose. Agora, lembrar que a arteriosclerose, o enrijecimento do vaso, pode acontecer por processos inflamatórios de outra natureza, autoimunes, de outra natureza, não necessariamente por aterosclerose, mas ela é a mais frequente. Então, é a mais frequente e as palavras são muito parecidas, muitas pessoas pensam que são sinônimos, não é? A aterosclerose é esse mecanismo que aqui contém. E o enrijecimento da parede do vaso, seja por causa for até da aterosclerose, é arteriosclerose, tá? Beleza? Então, enquanto está o processo, o não está enrijecido, está formando a aterosclerose. Enrijeceu, a aterosclerose causou uma arteriosclerose. Aqui é a diminuição do fluxo, tá? Vai gerar uma isquemia. Agora, se tiver uma hipertensão muito grande, pode até romper esse vaso, sabe? Causar uma hemorragia, mesmo porque vai começar a ter um monte de sangue ali, aí vai ser problemático. E podemos ter também um aneurisma. O aneurisma acontece realmente nas artérias, é o enfraquecimento de uma parte da parede da artéria. Então vamos imaginar aqui é uma artéria pulmonar e aqui a aorta, né? Vem daqui do direito, a aorta vem lá por trás, que vem do ventrículo esquerdo. Muito bem, imagine aqui que se aqui tivesse um ponto enfraquecido. Se tem um ponto enfraquecido, a própria fluxo sanguíneo ali vai acabar produzindo uma dilatação. Essa dilatação vai começar a comprometer estruturas nervosas locais, e aí pode dar maior ou menor sintomas. Por exemplo, aneurisma em vasos cerebrais pode dar uma dor importantíssima, como se estivesse enfiando um raio ou um facão num ponto único da cabeça, que é difícil controlar com analgésicos menos potentes. Também dará um sopro, porque o sangue ele passa nos vasos sanguíneos em turbilhonamento, dessa maneira, né? E aí não faz barulho. O que faz barulho é quando faz um redemoinho. Isso quando você puxa lá a tampa de uma pia e começa a fazer um redemoinho, quanto maior o redemoinho, maior o turbilhonamento, maior o som. Então, quando o sangue está passando por aqui, ele está de forma laminar, sem ruído. Mas se de repente ele chega aqui, tem aqui uma dilatação, aqui não tem dilatação nenhuma. Imagine uma dilatação aqui, aí você vai turbilhonar e vai dar um sopro. Por exemplo, se for na aorta abdominal e é uma pessoa magra, você pode ouvir até com estetoscópio. Dependendo do local, vai precisar de um ultrassom para ouvir. Bem, as causas disso pode ser congênito, enfraquecimento de um ponto ali
defeito congênito, à medida que vai vendo o tempo, isso vai dilatando. Pode ser causado por agentes inflamatórios, autoimunes ou infecciosos, por exemplo, a sífilis, o treponema pallidum, que produz a sífilis, pode, numa situação mais evoluída, não tratada, produzir na aorta um aneurisma e até pode dissecar as túnicas, né, as diversas camadas da parede. Qual vai ser a consequência disso? Estourar. Vai arrebentar. É uma bomba relógio. O tratamento é sempre cirúrgico. Vai ter que tirar parte do vaso, colocar uma telinha. Dependendo do vaso, é uma cirurgia muito delicada, mas é a única forma de se livrar daquilo. Senão, o indivíduo é uma bomba relógio. Um aumento da pressão arterial, do volume sanguíneo, ele pode estourar. E às vezes o problema não é nem intrínseco da parede do vaso. Às vezes você pode ter, por exemplo, uma fibrose pulmonar, o coração não está envolvido pelo pulmão, tem uma doença lá crônica, produziu uma fibrose, o tecido fibrótico encostou na parede de um dos vasos, e à medida que ele vai retraindo, ele vai puxando aquela parede, ele não é suficiente, como é uma coisa lenta, não é suficiente para romper o vaso, mas vai enfraquecendo e aí formando um aneurisma por uma contiguidade de uma doença crônica no pulmão, por exemplo, uma fibrose. Tá? Eu estou colocando aqui a peça para ver esses vasos grandes aqui, mas pode acontecer em vasos como na aorta abdominal, né, o segmento da aorta que está lá no abdômen, vasos cerebrais. Isso acontece nos vasos arteriais. Então, são o ateroma e o aneurisma. Bem, falamos aí dos vasos de resistência, agora vamos para os vasos de capacitância ou complacência, que tem esse nome, porque eles têm uma musculatura lisa menor quantidade. Então, eles têm a capacidade de, em algumas situações, de guardar sangue, de distender antes de produzir uma contração. Eles são as veias e as vênulas. Diferente das artérias e arteríolas que saem, os vasos de resistência que saem do coração, esses trazem sangue para o coração. E geralmente sangue venoso, rico em CO2 e pobre em oxigênio, à exceção das veias pulmonares, que traz para o coração o sangue, mais precisamente para o átrio direito, o sangue arteriolizado, rico em oxigênio e pobre em CO2. Se mistura ali um pouco com o sangue que vem das vênulas brônquicas, das veias brônquicas, né? E desaguam ali nela e mistura aí, de 100% fica 99, 98, aí entra no átrio direito, 99, 98, aí também vai receber um pouco de sangue venoso, pingando para a cavidade do ventrículo esquerdo, proveniente do sangue venoso da musculatura cardíaca, das estruturas cardíacas. Então, quando ele sai pela aorta, ele vai sair 98, 97% arteriolizado, mas ainda é um sangue arteriolizado. Então, as veias, os vasos de capacitância e complacência, eles têm esse nome porque eles conseguem distender e guardar sangue aí, mas eles são sangue venosos, à exceção da veia pulmonar. Bem, ao contrário, dados os vasos de resistência que artérias desaguam em arteríolas, aqui é o contrário, as vênulas é que desaguam nas veias e elas não se dicotomizam em veias. As veias são maiores do que as vênulas, mas elas desaguam nas veias e as veias vão em direção ao coração. Bem, aí temos 3 tipos de vênulas. Nós temos as vênulas pós-capilares, que recebem o sangue da microcirculação, saem do órgão e desaguam nas vênulas coletoras, que aí essas vão, um maior número de vênulas pós-capilares desaguam num menor número de vênulas coletoras, que por sua vez desaguam no menor número de veias. E temos também as veias musculares, que estão presentes na espessura do músculo esquelético, que também recebe das vênulas capilares o sangue, mas ao invés de ser como dos outros órgãos, que as vênulas pós-capilares levam o sangue dos capilares para fora e desaguam nas vênulas coletoras e essas para as veias,
as vênulas musculares também recebem sangue das vênulas pós-capilares, mas da própria espessura do músculo. Então ela já sai, também estão em menores quantidades, né? Que elas estão recebendo aí das vênulas pós-capilares, e elas jogam nas veias. As vênulas, ela tem um diâmetro que varia de 0,1 a 0,5 milímetros. As pós-capilares são as menores e as musculares e coletoras são maiores, né? Bem, as veias o sistema venoso da parte superior do corpo, né, do diafragma para cima, ele vem para o coração sendo ajudado pela gravidade. O tórax, pela própria expansão e desinflar e inflar do pulmão, que altera a pressão intratorácica, e da parte aqui dos membros superiores, cabeça e pescoço, a própria ação da gravidade. Agora, as do abdômen, ou seja, da cintura para cima, pelo aumento da pressão abdominal, quando a gente defeca, quando a gente sopra, quando a gente contrai a musculatura abdominal, ou simplesmente quando a gente inspira, porque quando a gente inspira, aqui está o pulmão, aí o diafragma ele desce, né? O músculo que separa o tórax do abdômen, isso aumenta a pressão abdominal, isso favorece o fluxo sanguíneo subir. Mas e o fluxo dos membros inferiores? A pressão intraabdominal, que até favorece empurrar o sangue para cima, o sangue venoso, prejudica dos membros inferiores, porque ele vai ter que vencer essa pressão da coxa, da perna, do pé. Tanto é verdade que quando a pessoa fica muito tempo em pé, pouco móvel, começa a acumular, dificulta o fluxo sanguíneo subir, venoso, começa a acumular sangue na microcirculação e causar edema, já vimos isso. O que vai acontecer aqui? Vou mostrar aqui essa foto. Esse é um vaso venoso de membros inferiores, certinho, com essas válvulas. As válvulas são os vasos venosos dos membros inferiores, entre essas válvulas que eles vão fazendo isso. Faz assim, o fluxo sanguíneo vai indo, aí vai levantando como fosse pazinhas e vai levando para cima o sangue. Além disso, nós temos uma bomba que é a própria musculatura, tá vendo? Os vasos venosos aqui por dentro, eles não estão na musculatura, mas estão em volta da musculatura. A contratura da panturrilha, da coxa, vai fazendo com que o fluxo suba. Se você pula ou pisa forte, a própria pressão da sola do pé sobre o chão favorece esse sangue subir, porque a pressão é baixa. Enquanto a pressão arterial média de um adulto, dos vasos sistêmicos, é de 100, a venosa de um vaso que tem uma pressão muito alta, que é o vaso porta, é 47, é 9. Então 9 contra 100. Então, principalmente que os membros inferiores, que não têm a gravidade para ajudar, ainda tem a pressão abdominal, intraabdominal, que ao invés de ajudar, atrapalha, eles precisam dessas pazinhas, né? E dessa contractura muscular. Muito bem, há pessoas que por problemas familiares, hereditários, né? São pessoas que começam a ter com o tempo o enfraquecimento dessas pazinhas. Elas começam a perder a anatomia dela e ficar insuficiente. Então começa a acumular sangue aqui. Acumulando sangue aqui, começa a abrir vasos colaterais, vênulas colaterais, que dão o que a gente chama de varizes. Que aí tem gente que vai lá e esclerosa esse vasinho, tem gente que faz laser, acaba com o vasinho por uma questão estética, mas esse vasinho vai novamente surgir, porque não tirando as safenas ali, as veias, e ela está com a varizes, né? Vai fatalmente esse fluxo sanguíneo acontecer ali. Bem, aí podemos usar meias de compressão, que vai, independente se está andando ou não, vai comprimindo a perna e a coxa e favorecendo que esse sangue vá para cima, né? Ou começa a fazer fisioterapia, fazendo pressões ali com os dedos, né? Para que vá para cima. Ou um tratamento que é a retirada daquele vaso venoso ali, essa fanectomia, né? Por quê? Tanto o laser quanto as injeções vão desaparecer aqueles vasinhos, depois vai aparecer outros vasinhos, né? Hoje já tem algumas outras terapias com gels, mas se não resolver
não importa a terapia, se não resolver o funcionamento desses vasos aqui, eles vão ficar tortuosos e aí vai produzir essas varizes. Agora, um ponto importante para quem vai trabalhar, não importa em que função, com pacientes hospitalizados, acamados ou acamados em suas casas, nos home cares. Paciente que tem varizes, ele tem que deambular, ou seja, andar, caminhar o mais rápido possível. Por quê? Porque se ele já tem as varizes, já não tem essas vasinhas, já fica lá deitado, isso não favorece a contractura da musculatura. E aí você pode começar a acumular sangue, começar a dar trombo. Esses trombos não necessariamente, se forem volumosos, vão ser destruídos pela plasmina. E aí eles podem, quando o indivíduo se levantar e pisar, a contractura soltar esses trombos, e aí o trombo, quando se solta, vira o êmbolo. E aí ele vai parar lá no átrio direito, pelas cavas inferiores, ventrículo direito, artéria pulmonar, que são de calibres grandes, porém, quando chegar lá nos capilares alveolares, ele vai entupir aquilo tudo, vai prejudicar a troca, vai entupir e vai começar a produzir uma isquemia ali, que essa é a embolia pulmonar. Vai começar a produzir uma lesão ali, que a pessoa tem uma sensação que teve uma facada, ela olha até para trás, achando que está tendo uma facada e cai ali, porque começa a não ter troca gasosa, começa a estar hipóxia. Então, se a pessoa não pode deambular de imediato a um procedimento cirúrgico ou um procedimento técnico por conta da patologia dela, tem que se fazer compressões, né? Se não tem as meias, tem que ter um fisioterapeuta ali fazendo os procedimentos de penetração, ou na ausência do fisioterapeuta, levantar a perna do indivíduo e enfaixar a perna do pé em direção à coxa, pernas firmes, deixar ali 6 horas, aí depois afrouxa, vai para outra, que ele pode fazer, mesmo que faça uma redução significativa até do sangue arterial, desde que seja no máximo 6 horas, depois de 6 horas aquilo retorna, para que você faça a compressão, né, ou manobras fisioterápicas ou esse enfaixamento para evitar que o paciente, quando saia dali, não morra ou vá para a UTI, não pela doença básica que está ali, mas por uma embolia que se soltou. Geralmente, das pernas, os êmbolos vão para o pulmão. Quando é um êmbolo que se forma, por exemplo, dentro da cavidade esquerda do coração, por alguns movimentos arrítmicos podem fazer estase de sangue, também fazer coágulos, eles podem embolizar. Esses coágulos vão parar lá na coronária, né, porque é a crosta da aorta, aquela cajado da aorta, né? Os primeiros saem ali para a coronária e para o sistema nervoso central produzir uma embolia cerebral. Mas esses êmbolos vão lá produzir para o pulmão. Então tem que ficar de olho. E aqui, ó, a trombose se formando, tá vendo? Trombo, começou a ter estase sanguínea, formando um trombo, um grande trombo, aí o próprio fluxo sanguíneo levantou o trombo, porque a estase foi maior do que a capacidade da plasmina de dissolver. E aí, se a pessoa não está tomando nenhum medicamento para dissolver, né, para ajudar a plasmina a dissolver isso vai se soltar, se é aqui nos membros inferiores, vai subir, vai voltar para cá e vai parar no pulmão. Ou se é aqui, ele pode ir para o próprio coração ou lá para cima do sistema nervoso central. Bem, vimos as venas, agora vamos à microcirculação. A microcirculação são os capilares, que a gente já viu alguma coisa, nós estudamos troca capilar lá na fisiologia. Os capilares, nós temos os capilares principais, que sempre estão abertos e que podem se distender ou não de acordo com o fluxo sanguíneo por reguladores nervosos locais. E esses capilares têm um sistema de acessórios que só se abrem quando o fluxo sanguíneo aumenta tanto que, para não produzir um edema, por também reflexo nervoso, eles se abrem.
mas é importante que eles se abram só em determinados pontos. Se a maioria dos capilares acessórios abrissem, o sangue, ou todos, eles iriam escoar, não ia ter cabeça de pressão dos capilares para ir para as vênulas, não ia voltar sangue para o coração, do coração não ia sair sangue adiante, o indivíduo teria uma parada cardíaca, né? Teria um choque, uma insuficiência aí da própria microcirculação. A microcirculação ela faz troca, levando nutrientes, oxigênio, nutrientes para os tecidos e trazendo as escórias dos tecidos para o corrente sanguíneo ou dos órgãos endócrinos, recebendo hormônios que vão ser depois distribuídos para os tecidos alvos. Então eles vêm, o sangue vem do lado arterial, das arteríolas, ou da meta-arteríola do esfíncter pré-capilar, nós já vimos que situação, que acontece isso, e eles desaguam nas venas pós-capilares e assim vai diante, como nós vimos. Então isso daqui é chamado de microcirculação. Não confundir microcirculação com pequena circulação, aí é outra coisa. E nos capilares, o sangue vem em fila indiana. As hemácias elas vão uma atrás da outra, em fila indiana. Isso é o que caracteriza a circulação no capilar. Enquanto que nos outros vasos, eles vão de forma laminar, você não é aneurisma que turbilhona, ou se tiver um vaso com uma curva fechada que pode turbilhonar, eles vão laminar, aqui eles vão todos sob a forma de fila indiana. Agora, nós temos fechamos aí os vasos, então vimos aí vasos de resistência, artéria, arteríola, meta-arteríola, esfíncter pré-capilar, vasos de capacitância ou complacência, vênula, veia, vênula pós-capilar, vênula coletora, vênula muscular, a artéria, tem a artéria grande, pequena e média, e a microcirculação capilar principal, capilar acessório. Lembrando que quando os capilares não funcionam de maneira generalizada na maior parte do corpo, a gente tem as situações de choque, mas isso é matéria lá da fisiologia, vocês vão ver lá depois. Agora, a circulação sanguínea, ela é dividida em grande circulação ou circulação sistêmica e pequena circulação, e não micro. Tanto na pequena quanto na grande tem microcirculação, tem capilares, a pequena circulação ou pulmonar. A pequena circulação, ela sai aqui do ventrículo direito pelas artérias pulmonares e vai lá para os capilares alveolares fazer a troca gasosa. Então sai o sangue venoso, rico em CO2 e pobre em oxigênio, e se arterioliza. E aí volta pelas veias pulmonares para o átrio esquerdo. Essa é a pequena circulação ou circulação pulmonar, que tem uma pressão arterial ali baixa, a pressão dela não é alta. Na sequência, o sangue sai para a aorta, né? Vai para o ventrículo esquerdo, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, vai para a aorta e aí vai para tudo que é, todos os órgãos, inclusive os pulmões, mas aí para as artérias brônquicas, para nutrir os pulmões, para todos os órgãos. Aí é chamada de circulação sistêmica ou grande circulação. E aí ele retorna, né, aqui ó, para o átrio direito pelas cavas, tanto a cava superior como a cava inferior, né? Ele vai ali fazendo aí fechando a circulação. Então vamos lá. A pequena circulação, vamos ver aqui uma outra foto. A pequena circulação ó, vai da artéria pulmonar para os pulmões e dos pulmões pela veia pulmonar para o coração. Aí sai do ventrículo direito e volta para o átrio esquerdo. E a grande circulação sai aqui do coração e vai para todos os órgãos, inclusive o pulmão, e volta pelas cavas, né? Vai voltar aqui pelas cavas superiores e inferiores e volta para o átrio direito. Bem, há então uma circulação sequencial, em que a pequena é em sequência à grande. No bebê, isso não acontece. No bebê,
Perdão, no bebê não. No bebê também acontece isso. No feto, isso não acontece. Por quê? Quando a gente tem órgãos com vasos e falta de oxigênio, alguns órgãos, quando tem falta de oxigênio, ele produz mediadores químicos vasodilatadores. Mas outros, como o pulmão, quando tem falta de oxigênio, produz uma vasoconstricção. O bebê, ele tem oxigênio vindo através da placenta. Tem transportadores, se a mãe não for fumante, mais de 10 cigarros de tabaco por dia, se compromete essa troca aí, porque os transportadores que vão facilitar a passagem do oxigênio vão estar diminuídos. Mas geralmente vai lá passar e ele transporta o oxigênio então, via vasos do cordão umbilical. Então, como não está fazendo troca gasosa no pulmão, ali tem uma situação de pouco oxigênio e geralmente esses vasos estão contraídos. E aí, no feto, o padrão fetal de circulação é de hipertensão dos vasos pulmonares. Tanto que a gente já falou na outra aula que o ventrículo direito trabalha muito mais no feto do que o esquerdo, por isso que ele é espesso. Depois, essa pressão cai, né? E justo a pressão é alta porque tem pouco oxigênio ali, então a pressão é alta. Então, a gente já viu na aula do coração, tem um buraco entre um orifício, que é o forame oval, entre o átrio direito e o átrio esquerdo. Então, quando o sangue vem das cavas, parte desse sangue venoso vai por esse átrio, vai para o átrio esquerdo. Uma pequena parte vai para o ventrículo direito, que aí sai pelas artérias pulmonares para o pulmão. Mas, como não vai adiantar nada, que não vai, e ainda está fechado, se eu jogar mais sangue pode até romper o vaso, além desse buraco comunicando o átrio direito com o esquerdo, sequestrando o sangue para ali, ainda existe um ductus arterioso, ou canal arterial, que liga a artéria pulmonar à artéria aorta. Que neste caso, como há uma pressão nos vasos pulmonares, o fluxo de sangue que sai do ventrículo direito para a artéria pulmonar vai ser desviada para a aorta. Então pouco sangue vai para o pulmão. E não vai trazer nenhum problema, porque esse pulmão aí não toca nada. Quando corta o cordão umbilical, a criança nasce, ela começa a respirar e começa a se oxigenar, o oxigênio faz com que haja uma inversão. Logo, logo, a pressão arterial pulmonar, ela cai, e aí o fluxo do átrio direito escorre para o ventrículo direito. Então, apesar do buraquinho ainda estar ali, ele leva alguns dias para se fechar, esse fluxo escorre. Então já não vai passar nada para o átrio esquerdo, ou quando passa muito pouco, dependendo da posição do tórax. Vai passar tudo para o ventrículo direito. E esse canalzinho aqui, ele é mantido aberto por prostaglandinas que são fabricadas pela hipóxia. Aí esse canal não vai começar a receber sangue oxigenado, porque automaticamente o fluxo vai inverter. Quando há vasodilatação aqui, a pressão aqui vai ficar menor do que na aorta, e aí a aorta é que vai começar a mandar sangue para a artéria pulmonar. Ao invés dela receber, ela vai mandar para a artéria pulmonar, e aí vai receber um sangue oxigenado, né, porque o pulmão está trocando, e as prostaglandinas param, e aí aquele canal colapsa e depois se oblitera por o todo. Beleza? Em que situações esse canal pode persistir? Você tiver um problema pulmonar no bebê, que acaba de nascer, dificultando troca gasosa, por exemplo, uma pneumonia prévia, uma imaturidade do pulmão, enfim, alguma situação em que a manutenção dos níveis baixos de oxigênio, você mantém o padrão fetal de circulação pulmonar, que é uma hipertensão pulmonar. Então, esse ductus arterioso, a artéria pulmonar, continuará tendo uma pressão maior do que a aorta, ela vai continuar jogando sangue para a aorta, que é por mais que o pulmão esteja conseguindo oxigenar alguma coisa, mas ela é antes de ir para o pulmão, ela vai jogar um sangue arterial, mais venoso. E aí as prostaglandinas vão manter aberto, e é bom que esteja aberto. Porque se esse ductus fechar, né, por exemplo, se a gente colocar um oxigênio sob pressão altíssima e esse ducto fechar, você pode gerar aí antes dos mediadores químicos serem destruídos, que geralmente eles são produzidos pelo pulmão, esses que fazem essa vasoconstrição, destruído ali mesmo. Antes de ser destruído, isso pode gerar
um aumento do fluxo para o pulmão e fazer uma hemorragia, e além da doença básica que prejudicou a oxigenação, ainda produzir uma hemorragia pulmonar. Então, nesse caso, você tem que ser resolvido a causa pulmonar da hipóxia para ele se fechar. Então, tem que ter muito cuidado que quando der oxigênio para essa criança, só que o oxigênio não pode ser nem baixote, porque senão ele vai ter lesão, mas também não pode ser muito alto, porque senão fecha o ducto antes do tempo. Agora, tem crianças que não tem nenhum problema pulmonar, beleza, troca gasosa numa boa, pressão pulmonar está baixa, porém, a aorta começa a jogar sangue para a pulmonar, porém, a prostaglandina não responde, é como se ela não tivesse ouvidos. Aí é um defeito metabólico. Aí a gente vai ter que... Aí, o que vai acontecer? Ela tem que fechar, porque senão parte do sangue que ia para a circulação sistêmica volta para o pulmão vai ficar encharcado de sangue, não vai romper, não vai dar hemorragia, geralmente porque ele está com a pressão baixa. Mas isso pode gerar uma diminuição do fluxo para o resto do corpo, isso vai prejudicar o crescimento, a atividade física do bebê, né? Então tem que se fechar. Nesse caso, a gente chama de persistência do canal arterial, né? E aí não é vantajoso. Então, nesse caso, a gente interna o bebê, usa a indometacina, que é um poderoso inibidor da formação da prostaglandina, mas tem que ser internado, tem que acompanhar esse bebê, porque isso traz um monte de efeitos adversos, e se mesmo assim não conseguir fechar, aí vai ter que fechar esse canal arterial. Existe até uma técnica atualmente usada, que é uma técnica de um brasileiro, né? Que para fechar esse canal arterial aí, né? E se não fechar medicamentosamente, vai ter que, o fármaco vai ter que fechar cirurgicamente, porque senão esse bebê não vai crescer como deveria, porque sempre vai ter pneumonia de repetição, que vai começar a produzir muito catarro por esse excesso de fluxo sanguíneo do pulmão. Isso não é legal. Porque aí é uma malformação. Porque a malformação no coração pode ser por um defeito na estrutura do coração, como aquela persistência do CIA, aquela comunicação entre o átrio, os ventrículos, doença do Cochin, que a gente já falou. Pode ser uma posição errada dos vasos da base ou do próprio coração, ou pode ser a persistência do canal arterial quando ele persiste mesmo sem hipertensão pulmonar. Aí é a PCA que deve ser fechada. Tá? Então, na vida extrauterina, a circulação é sequencial. Vai para pequena circulação e depois grande circulação. Pequena circulação, grande circulação. Agora, na vida intrauterina, ela é em paralelo. Você tem praticamente a pequena circulação em paralelo com a grande circulação. Bem, gente, a anatomia do aparelho cardiovascular não termina aqui. Nós teremos uma aula em que vamos localizar as principais artérias que precisam ser de conhecimento do técnico de enfermagem e dos demais profissionais da área técnica, não pode deixar de se conhecer. E uma última com a mesma coisa das veias, né? Então, aí sim terminamos a aula de anatomia do aparelho cardiovascular, lembrando que tanto a aula de coração, anatomia do coração, quanto a aula aqui de anatomia dos vasos é complementada no curso de fisiologia para técnicos com a fisiologia cardíaca e a hemodinâmica. Então, encontro vocês nas próximas aulas de anatomia aqui do aparelho cardiovascular e na aula de fisiologia cardiovascular. Até lá!